eu disse, já vou botar aqui para gravar, tá, ministro? Pois não. Como eu disse, eu fiz aqui uma lista de perguntas, vamos ver se eu consigo chegar até o fim. Ministro, primeira pergunta que eu queria fazer é sobre exatamente esses 5 anos. O senhor completou 5 anos no Supremo, e eu me recordo, como eu disse, que há 5 anos o senhor disse que ia observar durante 5 anos o tribunal, só então faria observações sobre o seu funcionamento. O senhor disse que se sentiria mais à vontade depois desse período para observar, depois de observar o tribunal analisado. E eu queria que o senhor fizesse uma análise primeiro sobre o que o senhor observou nesses 5 anos sobre o funcionamento do tribunal. O que funciona bem, o problema central para o funcionamento do tribunal, mudanças que podem ser feitas e argumentos críticos em relação à corte que o senhor considera infundados, que seja pela crítica da academia, seja pela crítica da imprensa. Ou seja, o problema central de funcionamento do tribunal, algumas mudanças que o senhor sugeriria e esses argumentos críticos que o senhor acha que não são pertinentes em relação ao trabalho do tribunal. Pois não. Muito bem. Do ponto de vista do quinquênio que acaba de ocorrer, eu, de fato, tenho, como não podia ser diferente, uma visão do tribunal nesse período tomada agora de dentro do tribunal. Eu antes tinha sobre o tribunal um ponto de vista, agora eu tenho uma vista de um dado ponto, por assim dizer. E isto seguramente faz refletir sobre um conjunto de fatos e fenômenos que se passaram nesses 5 anos e como o tribunal reagiu a esses fatos e fenômenos. Quando nós iniciamos os nossos afazeres, eu imaginava, do ponto de vista metodológico, que o tribunal se defrontaria, do ponto de vista da minha observação, com questões que diziam respeito à cultura interna, do modus operandi do tribunal. Em segundo lugar, com a formatação das normas regimentais internas do tribunal. Em terceiro lugar, com a legislação infraconstitucional, nomeadamente em matéria de processo penal. E, em quarto lugar, a arquitetura ou desenho constitucional que é reservado ao Supremo Tribunal Federal. Nesses 4 horizontes, eu diria que um conjunto de imprevistos não acidentais evidenciaram elementos interessantes para a análise do tribunal. Não é preciso dizer que nós, ao falarmos de imprevistos não acidentais, estou me referindo a circunstâncias possíveis, mas não necessariamente prováveis, como, por exemplo, o presente que nós vivemos em face dessa pandemia. Era possível, mas não era provável. Até possível porque logo após eu entrar no tribunal, o Brasil enfrentou a questão da epidemia do Zika. Um pouco mais tarde, nós tivemos em vários países da África a questão do Ebola. E há literatura que, de algum modo, já tornava possível aquilo que não era provável, mas ocorreu, e, em meu modo de ver, de modo, portanto, não acidental, imprevisto não acidental. Nesse é o cenário, digamos assim, sanitário. Do ponto de vista do cenário político-institucional, o país também vivenciou não só o impedimento da presidente Dilma, como também um conjunto de circunstâncias relevantes no plano dos efeitos da chegada e do desenvolvimento da denominada Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, envolvendo, quando menos, a presidência da Câmara dos Deputados e outras circunstâncias. Concomitantemente a isso, o tribunal também se defrontou com a crise fiscal dos estados, que acabou, por assim dizer, aportando no âmbito do tribunal.
E isto significa que esses imprevistos não acidentais foram demandando um olhar diferenciado naquele primeiro patamar da cultura interna do tribunal. Eu creio que nesses 5 anos o tribunal evidenciou uma cultura que responde muito mais à visibilidade do que já respondia à grande visibilidade que tinha 5 anos atrás. Nós saímos da TV Justiça, que expunha o tribunal, para todas as TVs abertas e programas que escrutinam, hora a hora, dia a dia, os procedimentos do tribunal. Além disso, o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, como o tribunal fez mais recentemente em função da pandemia, revelou-se um caminho acertado. É um caminho em curso, há muita coisa a fazer ainda nesse sentido, mas o tribunal deu uma resposta que, em meu modo de ver, está à altura do desafio que foi chamado neste momento da crise sanitária. E, portanto, no aspecto da cultura interna do tribunal, eu creio que nesses 5 anos houve modificações expressivas do ponto de vista de uma exposição ainda maior, nem sempre desejável, mas isso independentemente do modo de ser de cada um dos ministros, estou me referindo ao tribunal como instituição. Em segundo lugar, a questão regimental andou, no meu modo de ver, mais lentamente do que nós imaginávamos, mas aqui também, e por curioso que pareça, isso é uma mera coincidência, nesse momento que eu estou lhe dando a entrevista, está em curso, começou hoje ao meio-dia, uma sessão administrativa para votar um conjunto expressivo de emendas regimentais. Dentre elas, algumas que no curso desses anos eu também tive a oportunidade de formular, algumas com iniciativa que eu tive, outras em conjunto, com o falecido ministro Teori, com o ministro Luiz Roberto Barroso, autor de emendas, de propostas importantes que estão sendo debatidas, o próprio presidente Dias Toffoli, que abraçou essa ideia, e esta sessão administrativa está sendo levada a efeito graças à sensibilidade que ele tem para que ainda na gestão dele, se possível, e se alguma dessas propostas forem acolhidas, se dê um passo adiante importante nesta matéria. Portanto, nesse segundo patamar, que é o patamar do ponto de vista das mudanças regimentais, esta sessão irá até quarta-feira ao meio-dia, nós veremos quais são as propostas que serão acolhidas ou não. Vou tomar a liberdade nesse momento de elas não me referir, porque se trata de uma votação em curso. Mas eu posso lhe dizer que elas resumem boa parte das discussões que nós tivemos nesses 5 anos, e só o fato de já estarem em votação, isso já me deixa agradavelmente recompensado do ponto de vista desse horizonte que o tribunal se colocou. É claro que os diálogos interinstitucionais para eventuais mudanças legislativas, eles sofreram sístoles e diástoles nesse período, por razões que são notórias, mas eu creio que haverá, a médio prazo, condições para que nós retomemos esse debate descontaminado da conjuntura e procurado e projetado com a procura de mudanças que dizem respeito à estrutura do funcionamento do tribunal. Nós ainda lidamos com uma avalanche excessiva de feitos de natureza recursal. É um tempo que já foi muito maior, mas ainda assim nós, os ministros e o meu gabinete de modo especial, tem um volume imenso de trabalho de natureza recursal que muitas vezes é o tempo que se leva para decidir que não vai se decidir. Uhum. E isso precisa ser racionalizado.
do ponto de vista racional e sistemático, não há conceito mínimo de eficiência que resista a uma avalanche tão grande de feitos de natureza recursal portanto, nesse sentido, é fundamental que se pense não apenas no funcionamento do Supremo Tribunal Federal, mas também do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais de Justiça dos Estados, nos TRFs, enfim. E aqui há um universo muito interessante de articulações da legislação especial ou infraconstitucional para ser pensado. E do ponto de vista do desenho constitucional, não é preciso dizer que nesses 5 anos o tribunal foi chamado várias vezes a dizer de si mesmo. O tribunal foi chamado várias vezes a se pronunciar sobre sua própria identidade como tribunal constitucional, como agente autorizado do ponto de vista político-institucional a fazer o controle de constitucionalidade de atos do Poder Executivo, de atos do Poder Legislativo, de omissões por meio de mandados de injunção importantes que foram apreciados e julgados pelo tribunal. De modo que, do ponto de vista do contexto da instituição, eu lhe diria, ainda que pareça paradoxal, que eu estou mais animado hoje do que nos primeiros dias que eu entrei. Há um universo importante de circunstâncias a percorrer. Eu olho o tribunal deste junho para frente nos próximos 5 anos, porque é possível que em torno de outubro de 2025 eu esteja na presidência do tribunal. Portanto, de agora para frente, eu estou pensando nessa perspectiva, nesta gestão que vai se iniciar com o ministro Fux, posteriormente a ministra Rosa e o ministro Luiz Roberto Barroso, que somos pessoas que temos uma interlocução institucional muito boa e creio que há um universo de questões interessantes para que elas sejam, assim, desenvolvidas. E do ponto de vista pessoal, só para arrematar a sua pergunta, que obviamente é bastante ampla, do ponto de vista pessoal, eu creio que tentei fazer com que os compromissos que eu assumi como magistrado do Supremo Tribunal Federal fossem cumpridos. Evidentemente, ninguém é infalível, mas eu espero que eu tenha praticado uma judicatura das evidências, ou seja, aquela que procura observar uma afirmação feita, embora num outro contexto, mas que vale a pena ser repetida, segundo a qual a prática é o critério da verdade. E essa é a diretriz e a orientação do que eu tenho procurado levar a efeito, e, evidentemente, para ser coerente com o que eu acabo de dizer, não vou fazer um discurso sobre a prática ela mesma tem que construir uma narrativa. Isso, o senhor falou, eu não tinha nem pensado nessa pergunta, mas o senhor falou, paradoxalmente, hoje o senhor está mais otimista. Mas não me parece um paradoxo, me parece absolutamente coerente, ainda mais o Supremo saindo dessa crise, e me parece isso, dessa crise tanto do ponto de vista econômico, social, etc., mas eminentemente político-institucional, mais forte do que há 5 anos o Supremo estava. O senhor não tem essa impressão? Na verdade, eu creio que nesse período o Supremo passou por cistos e diastos, né? O Supremo foi, por assim dizer, desafiado e naquele momento que eu entrei no tribunal, o Supremo via a aproximação de alguns tsunamis, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, e portanto, constitucional, e do ponto de vista político institucional, obviamente, também. E, portanto, nós antevíamos algumas circunstâncias que iriam se passar, com um elevado grau de preocupação. De modo que, hoje, a preocupação que nós temos, quando digo paradoxalmente mais otimista, é uma preocupação de quem já viu
o tamanho do tsunami ou dos tsunamis pelos quais o Supremo passou, está a passar e poderá eventualmente vir se defrontar. Mas o relevante aqui não é o evento em si. Eu entendo que nesses 5 anos o tribunal demonstrou uma capacidade metodológica de responder a esses eventos. E nesse sentido, eu diria que os dias atuais me colocam mais otimista em função desta resiliência que eu entendo que o tribunal tenha demonstrado, individual e colegiadamente. E, portanto, esta é a razão, talvez, de eu ter usado o termo paradoxo, mas o fato é que eu estou realisticamente animado com o que nos espera daqui para os próximos 5 anos. Porque o senhor falou de sístoles e diástoles, muita gente passou a ver a metáfora das 11 ilhas como um passado, e tautologicamente um passado que ficou para trás. A gente sabe que, na verdade, não é bem assim, mas no momento de conflito, quando o tribunal foi desafiado, no nível que foi, me parece que ele sai mais coeso. Então, nessa sístole e diálise, talvez o tribunal saia dessa crise mais coeso do que há 5 anos. O senhor tem essa impressão também, não? Tenho a impressão de que, em momentos-chave, a preocupação institucional esteve acima das preocupações, eventualmente, individuais e das concepções de cada um dos ministros. Eu entendo que o tribunal, como colegiado, está a responder a esta tríplice crise que nós vivenciamos hoje, né? A crise sanitária, a crise social e econômica e, evidentemente, a crise que desafia a juridicidade, a normatividade, o ordenamento jurídico. O tribunal está saindo dela colegiadamente mais forte. Eu concordo com a sua avaliação. Ministro, eu queria fazer uma pergunta que parece bastante prosaica, mas que chama muito a atenção de quem observa o tribunal. O senhor recentemente liberou alguns processos para o plenário virtual, alguns processos polêmicos, inclusive, que tradicionalmente a gente esperaria que fossem julgados no plenário físico. Ou físico, bom, o novo virtual, o físico, hoje é tudo, mas o senhor entende o que eu quero dizer com isso, né? E aí, em alguns momentos, o senhor liberou alguns processos para o virtual e o próprio presidente trouxe para o plenário físico. Aí algumas pessoas me perguntam se o senhor usa isso também como uma forma de estratégia de pautar esses temas quando o senhor acha que eles são, digamos assim, estão devidamente preparados para serem julgados. Ou seja, seria uma forma de driblar, talvez a palavra não seja melhor, mas enfim, driblar o engarrafamento da pauta do plenário físico. E aí o senhor colocaria no virtual o que forçaria o tribunal a discuti-los naquele momento. Tipo, inquérito de fake news. O senhor liberou para o virtual e aí o presidente puxou para o plenário físico. E outros casos também aconteceram isso. Eu queria só entender se existe por trás disso alguma estratégia decisória. Não. O que parece, nesse caso, não é. Uhum. Eu, na verdade, quando tenho os processos prontos, eu libero para a deliberação colegiada e uma certa presença mais, digamos, mais frequente do plenário virtual se dá porque eu entendo que esta crise também abriu algumas portas no sentido de dar ao plenário virtual a dignidade que ele merece nos juízos colegiados. Uhum. Por isso, alguns até têm dito, olha, nós nunca trabalhamos tanto. Sim, porque, de algum modo, esta chamada que o plenário virtual está realizando de todos é uma chamada que valoriza o próprio plenário virtual. Então, a liberação que eu tenho feito obedece, a rigor, a esta lógica de considerar em igualdade e dignidade do ponto de vista da apreciação colegiada qualquer forma do plenário se colocar.
Claro que há algumas disfuncionalidades que precisam, evidentemente, serem corrigidas. E, ademais, quem é o gestor da pauta, quer na turma, quer no plenário, e mais intensamente, evidentemente, no Tribunal Pleno, é o presidente do tribunal, que tem a visão institucional e define o que é relevante para a apreciação da pauta. Tanto que no caso da DPF 572, do denominado inquérito das fake news, eu já tenho a compreensão formada há muito tempo, inclusive desde o ano pretérito, quando eu indiquei para a pauta. Indiquei preferência para o julgamento, entendendo que era importante que o tribunal se manifestasse. A definição do que vai da indicação para a pauta ao calendário é uma definição que diz respeito à estrutura presidencial da gestão de pauta que está no Supremo Tribunal Federal. Ministro, o senhor recentemente, num debate acadêmico, disse que algumas manifestações de integrantes do governo negam o diferente, eu estou lendo aqui, negam o diferente e revelam uma desumanidade em algumas opiniões. Ainda nesse debate, o senhor disse não haver espaço para retrocessos dentro da Constituição. A Constituição não admite retrocesso. E eu queria que o senhor só fizesse uma análise para mim sobre este momento que nós estamos vivendo, um momento político atual de ataques ao Supremo, que o senhor, no inquérito, já no seu voto na DPF, já deu algumas respostas, mas queria que o senhor avaliasse esse momento do ponto de vista do Supremo, do ponto de vista constitucional, político-institucional. Pois bem, evidentemente que eu não vou fazer uma análise política que a mim não compete. Vou fazer a análise que tenho da visão a partir das responsabilidades como ministro do STF. Eu diria que o presente no Brasil, em diversos campos, e não estou me referindo apenas a um poder, o Brasil está dando respostas erradas a perguntas certas. Está dando respostas incorretas às perguntas legítimas. Nós fomos nos últimos 7, 5, 4, 3, 2 anos, todos os poderes do Estado e a própria sociedade foi chamado a responder algumas questões do ponto de vista da ordem econômica, do ponto de vista da ordem social, das políticas públicas, dos direitos fundamentais, da máquina do Estado e, portanto, também do funcionamento do Poder Judiciário, sobre a questão da corrupção, todos foram desafiados a se pronunciar e o presente evidenciou o conjunto das respostas que forma o caldo de cultura hoje reinante. E o nosso desafio, portanto, nesse momento, é compreender que as respostas legítimas devem ter os seus enfrentamentos buscados dentro dos limites da Constituição. Eu disse e repeti várias vezes que ninguém tem uma Constituição para chamar de sua. Uhum. Portanto, as opções que foram feitas pelo Constituinte em 1988 criou uma convivência, que é, obviamente, tensional, entre a importância do parlamento e um poder executivo fortalecido com as medidas provisórias. Manteve e superlativou a estrutura do Poder Judiciário, tendo o Supremo ao topo, como o responsável por dar a última palavra, por assim dizer, e, ao mesmo tempo, por definir sentidos da Constituição, inclusive após a manifestação ou diante da omissão dos outros poderes. A própria Constituição também, não sem intenção, procurou uma temperança entre o Estado social, do ponto de vista dos direitos e dos direitos fundamentais, dos direitos individuais, das políticas públicas, e uma ordem econômica que conjugou a ideia da função social com a valorização da ordem econômica liberal. Portanto,
este arranjo tensional que está na Constituição foi demandando perguntas que afloraram mais incisivamente a partir de 2013. Anteriormente, o Brasil teve políticas governamentais que chegaram próximas e algumas ofereceram mesmo respostas corretas a esses temas. Basta lembrar, vou citar 3 governos anteriores, o governo do presidente Itamar Franco, que é preciso ser lembrado nessa história com H, obviamente, o governo do presidente Fernando Henrique e os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que arrostaram esses desafios e as respostas que poderiam ser dadas, nem sempre, obviamente, dando as mesmas respostas. Então, nesse momento que nós vivemos no presente, nós estamos a perceber que a busca dessas respostas não é um processo acabado e que os seus eventuais detours ou eventuais desvios de percurso fazem parte do percurso. E, portanto, só dentro das regras desse jogo democrático é que as respostas do presente são avaliadas e, eventualmente, reescritas logo ali adiante. E é por isso que eu disse que não há retrocesso, não pode haver retrocesso diante da Constituição. Enquanto não houver ruptura constitucional, e no meu modo de ver, o Brasil, nesses últimos anos, passou por testes importantes, e no meu modo de ver, não houve ruptura constitucional, e entendo que nem há risco que haja no presente ruptura constitucional, é a Constituição que estabelece as nossas balizas. O que é possível e o que não é possível depreende-se dessa extração constitucional. E onde houver tensão, a palavra a ser dada nesta dimensão conflituosa, a Constituição reservou ao Poder Judiciário. Por isso que, paradoxalmente, eu sou otimista, ou seja, nunca, quiçá, o Poder Judiciário foi chamado a tão longe, muitas vezes até mesmo, quiçá, indo em demasia na espacialidade democrática da política. Nunca o Poder Judiciário foi chamado a ir a tão longe e, ao mesmo tempo, do ponto de vista metodológico, em meu modo de ver, nós começamos a encontrar cada vez mais um equilíbrio nessa dimensão dos freios e contrapesos e conviver com essas tensões, com essa disputabilidade de sentidos. E a experiência de outros países, veja você a crise que a Suprema Corte dos Estados Unidos enfrentou em vários momentos. Eu não gosto de citar esse exemplo porque é um salto sobre diferenças culturais, históricas, econômicas, mas assim, na renúncia do presidente Nixon, a Suprema Corte foi chamada a se pronunciar sobre questões essenciais. Lá atrás, no macartismo, também a Suprema Corte teve um papel importante. Ou para voltar ao New Deal, do presidente Roosevelt, em que a Suprema Corte foi desafiada literalmente, não apenas por palavras. De modo que, portanto, é nesse sentido que eu vejo o presente como um presente que está oferecendo um conjunto de respostas que não me parecem corretas, do ponto de vista do que a Constituição demanda. A Constituição demanda respeito aos direitos humanos, a Constituição demanda respeito na tolerância, a Constituição demanda respeito às minorias, respeito aos povos indígenas, respeito aos quilombolas, respeito a um conjunto de direitos e, obviamente, de deveres que dizem a todos. E quando as respostas confrontam a Constituição, essa resposta não é correta. Agora, isso tem que ser avaliado legitimamente pelos órgãos respectivos dentro do jogo democrático, da importância das eleições, que é, obviamente, um objeto prioritário da preocupação do ministro Luiz Roberto Barroso e também minha neste ano de pandemia. Mas, enfim, a avaliação do presente
muito recortada enfim, Perfeito. Eu diria que é um pouco essa, e o que o presente, digamos assim, coloca para o porvir, em meu modo de ver, é um fenômeno de que nós ainda continuaremos a ter imprevistos não acidentais. É uma espécie de aplicação entre nós, uma aplicação quiçá profana, da dimensão da serendipidade, né? Nós vamos ter imprevistos não acidentais com coisas boas, outras nem tanto, mas que a estrutura metodológica dos poderes do Estado democrático tem reagido, em meu modo de ver, muito bem nas circunstâncias e nessa conjuntura. Ministro, aproveitando, o senhor falou de mudança de sentido, de uma visão histórica também, de olhar algumas respostas que foram dadas no passado também pelos olhos de hoje. E eu não queria perguntar de processo específico, mas do conceito que é a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato produziu enormes benefícios no combate à corrupção, expôs muitos dos problemas que nós tínhamos, mas também tem uma outra visão que está sendo dada hoje, também pelo vazamento de informações, pelo Intercept, por exemplo, etc. E aí eu queria saber do senhor a visão que o senhor tem hoje sobre a Lava Jato, seus avanços, e se é possível um questionamento sobre a legitimidade de seus procedimentos e avanços. Veja assim, em matéria de processo penal, eu sou um juiz da singularidade, digamos assim, da microhistória que se faz no processo penal. Para reproduzir aqui a palavra que o Carlo Ginzburg utiliza para narrar um pouco do livro dele, que obviamente você e todos conhecem, O Queijo e os Vermes. Portanto, essa dimensão de uma história da peculiaridade, a história da singularidade, eu como juiz aprecio isso. Quando eu vou examinar o pedido de instauração de um inquérito como relator dos feitos atinentes à denominada Lava Jato no Supremo, examinar a instauração do inquérito, uma busca e apreensão, ou mesmo um pedido de habeas corpus, ou o recebimento ou não de uma denúncia, e como tenho feito o julgamento das ações penais, evidentemente que o contexto é relevante para que ele ilumine o que se tem como fatos relevantes para aquele julgamento. Mas ninguém no direito penal, na sua singularidade, pode ser julgado pelo conjunto da obra. Esse é um julgamento que pode existir do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista moral. Eu estou dizendo isso para dizer que eu tenho um juízo muito grande de contenção para fazer avaliações macroscópicas da Operação Lava Jato. O que eu entendo é que o Supremo respondeu e tem procurado responder a seu tempo e a seu modo, porque nós somos um colegiado e, obviamente, que há dissensos, como foi o caso da execução da prisão após a confirmação da sentença condenatória em segundo grau, há dissensos e, portanto, dentro desses dissensos, de cosmovisões que enxergam o processo penal e a resposta punitiva do Estado de uma maneira diferente, mas o Supremo, nessa singularidade, na dimensão das especificidades, tem feito o seu trabalho. Eu tenho procurado publicar relatórios periódicos dos afazeres, que vão desde o começo, quando estava o nosso saudoso ministro Teori, quando eu recebi a relatoria, o que se passou nesses períodos todos. Veja você que nesse ano, mesmo com todas as circunstâncias que cercaram a licença médica do ministro Celso, que é meu revisor na turma, e mesmo com a pandemia, nós começamos e encerramos o julgamento de uma ação penal que, como sabe, nesse caso, o tribunal faz praticamente a tarefa de um juiz de primeiro grau. O relator e o revisor e todos os ministros têm que analisar prova a prova, depoimento a depoimento, enfim, com todas as vicissitudes que isso tem. Por isso eu não faço esta avaliação macroscópica, porque a mim incumbe
a dimensão do fazer em cada um desses processos. E a avaliação macroscópica que se fará da Operação Lava Jato, creio que o distanciamento histórico dará bons indicadores para que ela seja feita. Mas eu lhe diria que, nesse ponto, e isso, obviamente, está espelhado nos votos e, portanto, na conduta que eu tenho, a Constituição brasileira elegeu a resposta punitiva do Estado como uma das respostas dentro do Estado democrático de direito. Portanto, aos malferimentos da coisa pública, dos bens jurídicos tutelados pela ordem penal, cabe ao Estado juiz responder e, se for a hipótese, punir, sim. Evidente que nós podemos imaginar um sistema penal cujos os padrões ou dimensões da resposta punitiva sejam rebaixadas ao mínimo, quiçá inexistentes. Isto poderá queira o futuro imaginar uma sociedade assim para o Brasil. Mas na sociedade constituída pela Constituição de 88, ao lado de alguns mandados de criminalização que estão na própria Constituição, a Constituição legitima a sanção punitiva por parte do Estado juiz. E é isso que se deve fazer. E é isso que motivou a atuação do sentido originário dessa operação. E, evidentemente, como tudo o que se faz no plano da normatividade é submetido ao escrutínio jurídico. O escrutínio já estava lá atrás, o ministro Teori tomou diversas decisões que já demonstravam que ao Supremo cabia, à luz dos casos concretos, estabelecer limites, rever decisões, confirmar outras decisões. Veja que até mesmo em matéria de colaboração premiada, das mais de 100, nós temos 4 cujas rescisões estão solicitadas. O Supremo vai examinar essa matéria, deve examinar e dar a sua resposta. Portanto, nesta percepção, o desenvolvimento que se teve é um desenvolvimento submetido ao escrutínio cotidiano. Eu mesmo, como relator de várias coisas, tive a relatoria desafiada, levei isso ao colegiado, e o colegiado ofereceu a resposta que entendia correta ofertar, e é assim que as coisas vão continuar se passando, com escrutínios outros que advirão, quer para reformar, quer para confirmar, quer para o Supremo modular as decisões à luz da sua leitura de natureza constitucional. Isso, eu queria aproveitar, ainda falando de Lava Jato, para perguntar como o senhor tem analisado ou visto esses movimentos e essas saídas, por exemplo, agora da equipe da PGR, que cuida de Lava Jato, e, ao mesmo tempo, avaliar também a velocidade da Operação Lava Jato e a velocidade das investigações a partir da PGR. Pois bem, eu antes citei o Carlo Ginzburg, né? Há uma outra frase, eu estava lendo agora, estava, na verdade, relendo um livro que certamente deve lhe agradar muito, que são de entrevistas com vários historiadores, muitas faces da história. E uma das entrevistas é com ele tem uma afirmação que me parece quase uma platitude, mas é de uma correção imensa. Ele diz que a vida é um jogo de xadrez cujas jogadas cruciais foram feitas antes do checkmate. Portanto, eu não avalio eventos da conjuntura, nem presente, nem passado. Mas é preciso que eles sejam entendidos nesse tabuleiro onde há uma disputa de narrativas e uma disputa de sentidos. Eu fiz essa pergunta, ministro, porque, claro, como o senhor é relator e muito da opinião pública sempre cobrou, na minha visão, erroneamente, que o tribunal não dava sequência rápida aos processos, assim como dava a primeira instância. E, obviamente, não dá para comparar uma coisa com a outra. Mas eu fiz essa pergunta justamente para saber da preocupação do senhor com essa velocidade. Mas entendo, obviamente, a resposta. E quem comanda a investigação
ou pelo menos quem conduz pela parte da investigação, é o Ministério Público. Vamos aguardá-lo, né? Eu tenho ainda algumas perguntas, mas estou vendo aqui meu relógio ao mesmo tempo. Eu vou procurar dar-lhe respostas mais sucintas, porque eu sou corresponsável pela dilação do tempo. Bom, se o senhor então ampliar em 20, 30 minutos, está ótimo, não tem problema não. Não, brincadeira. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre... Mais 15, vamos ampliar em 15, porque eu acho que eu estou pagando o meu débito. Mas eu queria perguntar para o senhor sobre colaboração da JBS, para saber se o senhor pretende levar esse tema a julgamento no segundo semestre, quer dizer, segundo semestre agora, né? Segundo semestre. E uma dúvida que eu sei que pode adentrar ao voto do senhor, mas é uma dúvida também de sistema, porque a gente tá lidando com algo novo, né? O que aconteceria com uma prova se um acordo de colaboração é desfeito? A prova obtida é mantida? Ela pode ser aproveitada? Então, eu queria ver até onde o senhor pode avançar nisso. Pois não, eu vou lhe oferecer a resposta que eu entendo que eu possa lhe dar, e, aliás, que eu deva lhe dar, e ser bastante sucinto. Quanto ao julgamento, eu já faz um tempo razoável que eu estou pronto para julgar e já disse isso à presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós iríamos julgar em junho, houve a superveniência do julgamento da DPF 572, mas o feito continua indicado à pauta e a presidência do tribunal, no meu modo de ver, tem condições de pautá-lo tão logo seja possível, porque eu estou pronto para levar ao colegiado o estudo que eu fiz desse alongado processo e, digamos assim, com todos os seus aspectos novos do ponto de vista procedimental, até mesmo para o tribunal. A segunda parte da sua pergunta diz respeito ao destino das provas numa hipótese de uma rescisão de acordo de colaboração premiada que se dê. Esse é um tema que o tribunal vai enfrentar e, certamente, neste caso ou em outros casos, quando a rescisão se der, neste caso ou em outros casos, o tribunal dirá se a rescisão tem efeito ipso facto no plano da validade das provas. E essa é uma resposta que eu irei ofertar por ocasião do julgamento, mas é um tema que será objeto de apreciação neste ou em outros casos que serão apreciados pelo tribunal. Perfeito. Isso, eu queria fazer algumas perguntas sobre processos específicos também, e muitos deles o senhor já se pronunciou, inclusive. O senhor relatou de um processo que é bastante sensível sobre incentivos fiscais e agrotóxicos. Sim. O senhor chegou a liberar para a pauta, eu me lembro disso, e aí ele, por alguma razão, acho que ele foi retirado, né? Ele não começou a ser julgado, e também queria saber se o senhor pretende levá-lo a julgamento em breve, e se pode, inclusive, levá-lo no virtual. Bom, este tema, ele tem inúmeros amicus curiae no processo. E ele envolve uma discussão bastante abrangente que, ao menos na avaliação que eu fiz até o presente, creio que o julgamento numa sessão para um feito desta abrangência seria mais interessante ao contraditório, à ampla defesa e à exposição de visões que se opõem de uma maneira a ser mais coerente com a realização de uma sessão virtual presencial, por assim dizer. Portanto, nesse momento, não tenho uma inclinação para mudar o caminho, exceto se o tempo transcorrer demasiadamente, e como eu não vejo nenhuma diferença de patamar entre os dois plenários, lá também as sustentações orais são ouvidas, são levadas em conta, isso poderá eventualmente ocorrer, mas não é o caminho que nesse momento eu tenha como presente. Até porque é um processo importante, relevante, está pronto para o julgamento, e se eu for consultado pela presidência para indicar alguns feitos que são relevantes para a apreciação, esse certamente estaria entre os 10 feitos que eu considero importantes serem julgados.
Perfeito, ministro. Um outro tema, e aí o senhor já deu uma decisão, é sobre demarcação de terras indígenas e a suspensão daquele parecer da AGU, dos efeitos do parecer da AGU, que definia as condicionantes, né, para o processo de demarcação, revisão, etc. E a gente ouvindo o setor do agronegócio, a própria Advocacia Geral da União, inclusive foram despachar com o ministro Alexandre de Moraes sobre esse assunto, eles alegam que a decisão provoca mais insegurança jurídica, porque eles achavam que era um assunto já dado, para o setor. E eu queria só ouvir um comentário do senhor. Obviamente, a decisão o senhor já proferiu, já sabemos o argumento do senhor, mas sobre essa avaliação de que provoca uma instabilidade nesse processo. Eu entendo que a segurança jurídica, a previsibilidade e a estabilidade são pressupostos de uma jurisprudência firme e coerente. Portanto, o Poder Judiciário tem o dever de oferecer segurança jurídica, previsibilidade e estabilidade. E é por isso que essa matéria, tão logo seja possível, também deverá ser apreciada pelo colegiado, quer em si mesma, quer incidentalmente em algumas ações civis originárias que tratam de demarcações de terras indígenas que possam vir ao tribunal, ou mesmo em sede de recurso extraordinário. Eu mesmo sou relator de alguns processos dessa natureza e já estou começando a liberá-los para que esse tema também seja apreciado pelo colegiado. E é nesse sentido que um tema importante como esse receba apreciação no colegiado e, se houver uma compreensão majoritária no sentido diverso daquele que eu expus, nesse contexto da pandemia, evidentemente que essa será a direção que todo tribunal vai se conduzir. Nesses 5 anos, aliás, eu tenho feito disso uma verdadeira profissão de fé. Havendo uma posição majoritária do tribunal, imediatamente, todos nós a aplicamos. Claro que quando o tema volta ao plenário, ninguém no tribunal pleno pode ser compelido a ressalvar a sua opinião. Ali nós estamos onde as divergências devem ser expostas, porque por isso nós somos 11, para que o dissenso construa o julgamento, mais do que o consenso. Então, sobre esse tema, eu concordo com a premissa da segurança jurídica e eu espero que no tempo mais breve possível o colegiado do tribunal se manifeste sobre a matéria de fundo. É um tema, a somatória das duas perguntas, dos dois processos, deixa o setor do agronegócio, e eu falo o setor do agronegócio como um todo, não só dos grandes, né? Mas deixa eles em polvorosa. E aí eu queria fazer uma pergunta também sobre do senhor, uma decisão recente sobre as operações policiais e a suspensão em tempos de pandemia. Quem lê a decisão do senhor ressalta alguns receios no cumprimento da decisão, porque, claro, numa DPF o senhor não poderia dizer exatamente qual condição que a polícia pode ou não pode agir, né? Mas a gente já viu, inclusive, matérias, cito uma do Jornal Nacional, inclusive, dizendo que a polícia tem pouca clareza do que seriam as situações excepcionais. E aí eu queria ouvir do senhor sobre essa decisão, sobre o impacto dela e sobre essa ponderação de que seria de, digamos assim, difícil cumprimento. Veja só, o deferimento foi parcial e, evidentemente, em nenhum momento as operações foram obstadas. O que o conjunto das medidas ali deferidas traduz é uma necessidade imperiosa de que essas instituições de controle tenham diálogos na formulação desse tipo de atividade que permitam reconhecer os limites e as possibilidades da intervenção da polícia, para que a intervenção da polícia não redunde em maior violência. Até porque não é esse o objetivo originário de nenhum componente das corporações policiais. Ao contrário, os seus objetivos originários estão voltados para oferecer segurança a todos, inclusive segurança para si próprios.
que também é imprescindível. Por isso, essa necessidade de uma cultura de justificação, de uma institucionalização do modus operandi, é que é o fio condutor dessa decisão. Os eventuais descumprimentos, no todo ou em parte, evidentemente poderão, a seu tempo e modo, serem apreciados nos autos. Quanto às notícias que muitas vezes se tem num ou no outro sentido, é preciso também se entender que o cumprimento das decisões judiciais, às vezes, pode ser feito num ato só. Ele é instantâneo, como uma busca e apreensão, ou a prisão de alguém. Mas, outras vezes, ele tem uma execução continuada e progressiva. Veja o caso da doação de sangue de casais masculinos homoafetivos. Eu proferi inicialmente um despacho lá atrás, pedindo justificações da agência reguladora, pedi pauta para apreciação, começou o julgamento, houve uma interrupção, voltou-se ao julgamento, pronunciou-se o julgamento, no sentido que me parece correto, como a resposta, essa é uma resposta correta a uma legítima pergunta, e ainda assim noticiou-se, ou ainda quiçá se noticia, dificuldades nesse cumprimento, mas isso faz parte da própria espacialidade, segundo a qual a institucionalização das decisões também é progressiva. Não se muda a cultura de violência, de intolerância, tão somente por um decreto ou decisão judicial. Isso implica em colocar na espacialidade pública, no caminho entre o jardim e a praça, há muitas coisas. E todas elas interferem nessa caminhada e nessa travessia. E o próprio debate, a própria dimensão pública que isto tem, faz parte dessa perspectiva de uma execução progressiva e, muitas vezes, dilargada no tempo das próprias decisões judiciais. Nisso, eu tenho mais 3 perguntas. Na verdade, Vamos eu lá. vou fazer 30, mas eu tenho mais 3. E eu queria mudar de tribunal, rapidamente. E a gente ia para o TSE. O senhor já deu um voto sobre uma das ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão, e o presidente da República, isso que me interessa, o presidente da República mencionou em determinado momento que o TSE não pode dar vazão a processos políticos. Obviamente, eu queria ouvir o senhor sobre a juridicidade do processo, para quem acha que o tribunal toma decisões políticas num processo como esse. Queria saber eu vou me referir ao cerne do voto que eu já proferi, porque, quanto a isso, me sinto à vontade para comentar. A divergência que eu suscitei em meu voto em relação ao voto do ministro relator foi que, ao julgar a ação de investigação judicial eleitoral improcedente, ele assim o fez por ausência de prova, tendo indeferido uma das provas relevantes nessa matéria. Portanto, o julgamento é eminentemente técnico-jurídico, ou seja, na minha compreensão, não é possível julgar improcedente uma ação por falta de provas e, ao mesmo tempo, não dar à parte a oportunidade de produzir a prova. Produzida a prova, se a ação será procedente ou não, isso será um outro juízo de valor. De modo que meu voto é muito resumidamente exatamente isso. Portanto, é um voto exclusivamente técnico e jurídico. Agora, uma pergunta que é muito aberta, bastante aberta, mas que a gente se deparou muito com ela nesses últimos tempos. O processo no TSE pode servir de solução para uma crise política? O Tribunal Superior Eleitoral tem uma feição dúplice que é muito interessante. De um lado, ele é um órgão, por assim dizer, administrativo. Ele administra as eleições.
eu estive como observador das eleições no Peru no começo deste ano, em janeiro. E lá quem administra as eleições é um determinado órgão do Estado e a Justiça Eleitoral é outro. Aqui o TSE administra as eleições e exerce essa função jurisdicional. E você veja que esta feição é tão interessante que o exemplo da ponte que une esses dois afazeres são as consultas que o TSE responde. Uhum. A consulta, a rigor, se faz um órgão administrativo. Ninguém vai ao juiz fazer consulta. Pelo menos não deve. E se o juiz ouvir consulta, não deve responder. Portanto, consulta-se um órgão administrativo. Mas na Justiça Eleitoral, o órgão que tem a jurisdição tem também o dever de responder às consultas. Portanto, o TSE construiu uma jurisprudência dizendo se a consulta deixar entrever, que aliás tem a ver com o sentido de entrevista, que é o entrevoir, né? Deixar entrever que, na verdade, ali é um caso concreto, o TSE não responde à consulta. Por isso, quando o TSE aprecia as chamadas ações de investigação judicial eleitoral, o que o TSE está apreciando é a aptidão de um determinado fato ser considerado um ilícito a tal ponto de ser reputado como suscetível de gerar os efeitos que potencialmente podem produzir, que é a cassação de um mandato e a inelegibilidade. Constatado o ilícito, o TSE verificará que tipo de ilícito é do ponto de vista da legislação, porque o TSE aplica não apenas a Constituição, mas o conjunto de leis infraconstitucionais, nomeadamente a Lei das Eleições, o Código Eleitoral, e ele verificará se esse ilícito admite um juízo de proporcionalidade quanto à sua gravidade. É possível extrair daquele ilícito uma gravidade tal que desequilibrou a legitimidade e a normalidade das eleições. Como se pode perceber, esses são juízos que estão na normatividade técnico-jurídica da prestação jurisdicional. E é isso que o TSE vem fazendo e continuará a fazer. É que eu ouvi certa vez, ministro, de um colega do senhor, que um processo no Tribunal Superior Eleitoral pode funcionar como a válvula de segurança de uma panela de pressão. A válvula normal é a política. Se ela não resolve um problema político, a válvula de segurança seria o TSE e ela seria acionada. Isso se comentou no processo no governo anterior. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor, se o senhor acredita nessa duplicidade de válvulas, para saber se o TSE pode dar vazão. E muita gente, tratando dessa crise política, falou o caminho mais rápido para resolver uma crise política é o TSE. Por isso que eu fiz a pergunta para o senhor. Do meu ponto de vista, Felipe, essa tese, ela defere ao Poder Legislativo uma certa inércia em tomar as decisões. Mas, quiçá essa tese esqueça que não decidir no Legislativo também é uma decisão. Uhum. E o exemplo mais evidente são os mandados de injunção que tem Estatuto Constitucional. Portanto, em primeiro lugar, é preciso ter uma deferência para o lugar próprio da solução de questões políticas, que evidentemente é a espacialidade do Legislativo, nomeadamente se o Legislativo entender, como recentemente entendeu, que havia no processo precedente da presidente Dilma e lá atrás no processo do presidente Collor, que havia crime de responsabilidade a ser apurado. Essa é uma competência do Legislativo. Se houver alguma imputação de crime comum, isso dependerá, obviamente, da Procuradoria-Geral da República em fazer essa provocação, a competência é do Supremo Tribunal Federal. Se houver um ilícito eleitoral com gravidade tal que tenha gerado uma ofensa à paridade de armas no pleito, à sua legitimidade ou normalidade, o fórum próprio é o Tribunal Superior Eleitoral. E é assim
que esses órgãos se compõem dentro das balizas constitucionais. Portanto, cada um com a sua especialidade própria. Não vejo um como uma espécie de um substitutivo institucional do outro. Ministro, e uma última pergunta, e depois eu ainda tenho um tempinho que o senhor me deu, eu vou usar para conversar com o senhor sobre um outro ponto. É uma pergunta dupla, na verdade. Primeiramente, se o Supremo tem alguma parcela de responsabilidade pelo agravamento do conflito com o Executivo nas últimas semanas. A gente viu que no tempo mais recente a temperatura baixou. Mas saber se o Supremo tem algum grau de responsabilidade por isso. E, na sequência, queria ouvir o senhor sobre que função o senhor acha que o tribunal exerce, como seria melhor compará-lo? O ministro Toffoli fala de um Supremo moderador, mediador. Outros colocam o tribunal como necessariamente contramajoritário, misturando as coisas, né? Neste momento como contramajoritário. E alguns olham o tribunal como um ator ativo no estabelecimento de algumas balizas e, portanto, como um protagonista na crise. Então, eu queria ouvir o senhor sobre essa dupla pergunta. Se o Supremo tem alguma responsabilidade pela crise política, pelo agravamento no conflito com o Executivo, e essa posição do tribunal, um moderador, um contramajoritário num momento como esse de crise, ou como um protagonista para a solução de crise? Bom, eu vou procurar enfrentar essas questões no limite da minha possibilidade, dizendo que talvez só isso daria margem a uma boa hora de conversa, mas eu vou procurar sintetizar. E é claro que eu vou lembrando inicialmente que o Supremo se defronta com aqueles dois caminhos que a teoria política, a teoria da sociologia institucional desenvolveu, que é o caminho de cortes de deliberação, que colocam em primeiro plano os processos de construção da deliberação, portanto, dando ênfase ao ponderar, ao refletir, e o outro caminho que atribui aos tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, o local da decisão, é o local onde é preciso resolver. O Supremo anda como sobre as águas turbulentas da realidade, com uma boia num lado e com uma boia no outro. Em determinados momentos, toma maior densidade o ponderar e refletir. É o Supremo Habermasiano, que vai construindo processos de decisão. Vai construindo a legitimação pelo procedimento, para ser um pouco pleonástico com o autor que eu acabo de me referir. E é nesse sentido que eu me referi a decisões instantâneas e a decisões de execução progressiva. Veja você que nós interrompemos, mas certamente retomaremos o julgamento acerca da descriminalização das drogas. Uhum. Este é um caso de legitimação pelo procedimento. O Supremo está construindo uma resposta sobre isso. A doação de sangue, foi construída uma resposta sobre isso. A criminalização da homofobia, foi construída uma resposta sobre isso. Em muitas matérias tributárias importantes, as respostas são progressivamente construídas. Se reconhece a repercussão geral, depois se inicia a apreciação da importância, muitas vezes, do pedido de vista, que também permite ao próprio tribunal oxigenar, nem sempre com a intensidade que eu acho que deveria, oxigenar o diálogo, mas se estabelece com a volta da vista, que certamente não deveria ser a perder de vista, deveria se cumprir o regimento, que são os 15 dias, as 2 sessões subsequentes. Portanto, com as suas dificuldades e disfuncionalidades, mas há esta dimensão, digamos assim, do ponderar, do refletir e lá na frente tomar uma decisão. Outras vezes, a água levanta esta parte da boia, que é o de decidir e de resolver. E aí vem o papel e todo o debate sobre as decisões monocráticas.
E cada vez mais o próprio tribunal também está a perceber, em meu modo de ver, positivamente, que a força do tribunal está no colegiado. E, portanto, que as decisões a serem tomadas, quando há, evidentemente, razões justificáveis e em caráter excepcional, possam sim ser monocráticas. E estas decisões seriam imediatamente colocadas a referendo no tribunal. Portanto, esta é uma mudança cultural daqueles 4 horizontes aos quais me referi 5 anos atrás. Nós aqui demos passos muito grandes dentro da cultura interna do tribunal. E é nesse sentido que, quando se acentua muito o resolver e decidir monocraticamente, sem que o colegiado seja chamado, pode-se imaginar que, ao invés de contribuir para a harmonia, as decisões contribuem para alguma exasperação. Agora, as tensões são inevitáveis, porque o artigo 2º da Constituição diz que, antes de tudo, os poderes são independentes. E, se possível, harmônicos. Portanto, as tensões são inevitáveis. E essas tensões, a rigor, elas até mesmo são construtivas, porque elas contribuem para que os sentidos postos, quer pelo tribunal, quer seja pelos outros poderes, venham a ser escrutinados publicamente. E um tribunal que tem a função constitucional que o Supremo Tribunal Federal tem, é um tribunal que escrutina os sentidos da Constituição e é permanentemente escrutinado. E é bom que seja assim, inclusive com críticas mais ácidas, que de modo algum devem ser proibidas, de modo algum devem ser retiradas de sítios eletrônicos ou de publicações. As críticas, mesmo as mais ácidas, fazem parte do conjunto de percepções que estão dentro das balizas da Constituição. E é nesse sentido, aliás, que eu votei na DPF 572. Crítica não traz risco efetivo para ninguém. E, portanto, faz parte da ambiência democrática. Por isso que essas tensões são criativas e construtivas. Elas, às vezes, tomam uma dimensão extraordinária, porque a ambiência político-institucional do país, obviamente, está contaminada por processos eleitorais que parece que não acabam, por disputas que parecem que têm um fim em si mesmo, ao invés de serem processos de solução de controvérsias. E é nesse sentido que eu digo que nós temos um presente recheado de respostas erradas para perguntas legítimas. E é nessa perspectiva que eu entendo que é difícil achar uma síntese para um tribunal que é recheado de fractalidades. A teoria dos fractais ajuda um pouco a compreender o mosaico que se forma na ambiência do Supremo Tribunal Federal. Mas, ao contrário de causar alguma desesperança ou algum alvoroço institucional, é preciso compreender que esse mosaico é próprio do tribunal. É evidente que, às vezes, ele pode ser um poder moderador ou de arbitragem de conflitos, pode e deve, mas não exclusivamente. Às vezes, há uma solução em busca de um conflito ser mais explicitado, de uma nitidez maior do conflito. E, portanto, o conflito é bem-vindo. Eu tenho sempre dito aos meus alunos que a crise é aquele fenômeno que se apresenta entre uma proclamação discursiva, que está na ordem normativa, e os fatos sociais que não obedecem àquela ordem normativa e se comportam num outro caminho. Essa crise, ou esse entrechoque, obviamente, fará com que a disputa dos sentidos da ordem normativa discursiva conforme os fatos, é quando a moldura toma conta da fotografia,
ou os fatos se imponham e traduzem uma mudança normativa. É quando a fotografia se impõe perante a moldura. Portanto, fazer uma síntese do tribunal, dizendo também que ele é um ator nessa espacialidade política, em meu modo de ver, diria pouco do tribunal. O tribunal não se comporta como um jogador nas partidas disputadas pelo jogo democrático, mas o tribunal busca, no meu modo de ver, na minha experiência desses 5 anos, busca calibrar o seu protagonismo dentro de um jogo que não é conjuntural, de um jogo que é de natureza estrutural. E, portanto, nesse sentido, pode ser, sim, um ator de natureza institucional, mas em questões estruturais, não nas questões conjunturais. E, portanto, ele também será necessariamente um árbitro, no sentido de juiz, aqui não mais como moderador, que deve manter equidistância e prestar contas. A prestação jurisdicional também deve ter compliance, nós também devemos prestar contas. E é por isso que eu não sou muito afeito a essa síntese. Eu acho que a síntese é um produto bem acabado da reflexão de quem teoriza sobre isso, como você, que acompanha há muitos anos e tem construções importantes sobre o Supremo Tribunal Federal, mas a síntese sempre leva a um plebiscito. E eu acho que nada mais pobre do que a redução da complexidade num plebiscito. É melhor trabalhar com a complexidade, enquanto for possível, porque às vezes não basta só ponderar e refletir, às vezes é preciso decidir e resolver.